Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Apócrifos e pseudo-epígrafos da Bíblia, volume 1 da Fonte Editorial. Quase a obra Agui, ó. Resultado da tradição oral dos primeiros crentes da era cristã, os apócrifos tornaram-se importantes documentos reveladores do modo como vivia e pensava uma grande parcela da cristandade, cuja voz ficou abafada pela igreja oficial. Produzidos para satisfazer as curiosidades populares a respeito da infância de Jesus e de seus pais, bem como estabelecer as raízes da nova religião, tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias do pensamento e das práticas judaicas que marcaram a origem do cristianismo, e por outro refletem a efervescente e plural cultura gentílica com a qual o cristianismo passou a lidar cotidianamente em seu processo de expansão. Muitos séculos depois, a despeito de não terem sido incluídos no cânone das escrituras cristãs, tais textos continuam despertando a curiosidade do crescente número de interessados nas coisas da religião. Todavia, o desconhecimento generalizado do conteúdo dos apócrifos tem gerado especulações que somente o exame acurado de seu real teor pode dirimir. Ao editar estes livros, pela primeira vez reunidos em volume único, longe de apresentar uma nova Bíblia aos cristãos, o nosso objetivo é disponibilizar as fontes primárias de um compêndio de riqueza informativa incomensurável para a plena compreensão do cristianismo e estreitar o contato com a herança literária legada pelos movimentos populares que se mantiveram marginais no curso da história da Igreja. A publicação dos proscritos da Bíblia converte-se em uma nova contribuição para os interessados em aprofundar os estudos das Sagradas Escrituras, através de seu cotejo com a produção literária apartada do cânon tradicional. Destarte o entendimento dos motivadores ideológicos que serviram à produção de ambos, bem como as razões que levaram a Igreja a adotar alguns textos como inspirados e reprovar outros como de origem espúria ou apócrifa, motivar-nos a reafirmar o amor pela Palavra de Deus. Fonte editorial. O conteúdo desse volume 1. Aqui tem o meu livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, o livro dos segredos de Enoque, o livro da ascensão de Isaías, o conto dos patriarcas, o martírio de Isaías, Melquisedeque, narração do dilúvio da epopeia de Gigamesh, o testamento de Abraão, a assunção de Moisés, a caverna dos tesouros, o livro de Enoque, o testamento dos 12 patriarcas, o hino da pérola sobre a origem do mundo, o livro dos jubileus, o livro da infância do Salvador, a história de José, o carpinteiro, o evangelho árabe da infância, excertos do evangelho armênio da infância, José e Azená, evangelho pseudo-Mateus da infância, evangelho pseudo-Tomé, proto-evangelho de Tiago, o evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos. A continuação aqui é Descida de Cristo ao Inferno, versão grega, Descida de Cristo ao Inferno, versão latina, Evangelho de Bartolomeu, tradução da versão latina, Evangelho de Pedro, Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, excertos do Evangelho de Maria, Ágrafa extra Evangelho, Evangelho segundo Filipe, Evangelho da Verdade, Evangelho de Valentino, o ciclo de Pilatos, o julgamento e condenação de Pilatos, a vingança do Salvador, declarações de José de Arimateia, aquele que reclamou o corpo do Senhor e que contém a causa dos 2 ladrões, cartas do Senhor, discurso sobre o domingo, os apócrifos da Assunção de Maria, a passagem da bem-aventurada Virgem Maria, a Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, tem Apocalipse de Baruca, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé. Livro pra cacete aqui, né, mano? Então, os apócrifos. Organização de Eduardo Proença, 17ª edição. O prefácio. Os livros apócrifos de apócrifoi secretos são os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais os líderes e a comunidade cristã não reconheceram como escritura sagrada e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. No entanto, nem sempre estes livros foram considerados apócrifos pela comunidade de fé, seja ela judaica ou cristã. Encontramos dentro das páginas da Bíblia Sagrada inúmeras alusões a estes textos, dando a eles, pelos autores sagrados, peso escriturístico. Ultimamente, os textos apócrifos e pseudo-epígrafos, falsa autoria, têm despertado o interesse não só dos estudiosos, mas do grande público, movidos pela curiosidade de conhecer histórias além das relatadas nos textos sagrados. Algumas dessas histórias vêm inclusive sendo usadas como base para o desenvolvimento de teorias, best-sellers e debates religiosos.
Recentemente ficamos surpreendidos com o grande sucesso do romance escrito por Dan Brown, chamado Código da Vinci, cujo enredo é desenvolvido a partir de 2 textos apócrifos, o Evangelho de Filipe e de Maria Madalena. Além da curiosidade popular, existe um motivo muito mais relevante e fundamental para o estudo dos livros considerados apócrifos, pois, como já dissemos, houve tempo em que estes eram considerados parte integrante do texto sagrado. O motivo é a busca em desenvolver uma ferramenta hermenêutica mais sólida para a compreensão das comunidades judaico-cristãs. Para tal, é obrigatória a leitura e análise desses textos não canônicos, porque neles conhecemos as crenças mais primitivas e não somente aquelas que foram consideradas ortodoxas pela Igreja cristã, mas a fé vivida e praticada nos anos que cercaram a vinda de Jesus de Nazaré. São estes fatos que nos fazem apresentar a 4ª edição desta obra ao público de língua portuguesa, agora acrescida com o texto do Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas, este último recém-revelado ao público pela National Geographic. Esta obra é dividida em 5 partes. A primeira parte chamada de Textos Judaicos e Pseudo-Epígrafos. Foi traduzido do livro The Old Testament Pseudo-Epígrafa, volume 1 e 2, do James Charlesworth. A segunda, terceira e quarta partes foram traduzidos do livro New Testament Apocrypha, Gospel and Relate Writings, volumes 1 e 2, de Wilhelm Schleiermacher, com exceção do Evangelho de Judas, que foi traduzido à publicação da National Geographic. Já a quinta e última parte tem os Apocalipse de Pedro e Tomé, traduzidos do livro New Testament Apocrypha, Gospels and Relate Writings, volumes 1 e 2, de Wilhelm Schleiermacher, e os demais Apocalipse do livro de The Old Testament Pseudegrapha, volume 1 e 2, do James H. Charlesworth. Eduardo Proença, editor e organizador. Os livros apócrifos e o estudo das Sagradas Escrituras. Eusébio de Cesareia, a sua História Eclesiástica, da tradução de Wolfgang Fischer, é autor de História Eclesiástica, no capítulo intitulado das Divinas Escrituras reconhecidas e das que não são. Após apontar os livros do Novo Testamento na ordem como os temos hoje na Bíblia Sagrada, mencionou outros escritos conhecidos e difundidos pela cristandade no século IV. Ainda que não incorporados no rol dos textos divinamente inspirados pelo Espírito Santo, algumas dessas obras são destacadas pelo historiador, tais como o Evangelho dos Hebreus, as Cartas de Barnabé e Apocalipse de Pedro, entre tantas outras que circulavam livremente pelas igrejas. Para ele, estes escritos apócrifos distinguem-se dos que a tradição da igreja julgou verdadeiros, genuínos e admitidos, principalmente porque nenhum dos escritores ortodoxos, os chamados pais apostólicos, mencionavam tais fontes. Também julgava Eusébio que nessas obras o estilo, o pensamento e a atenção dos apóstolos não se fazia refletir e por isso considerava a necessidade de rechaçá-los como inteiramente absurdos e ímpios. Não obstante o repúdio incisivo das autoridades eclesiásticas, a circulação subreptícia dos apócrifos perdurou firmemente. Aliás, os reflexos do conteúdo desse material podem ser percebidos na produção da arte cristã que marcou todo o período da Idade Média. Resultado da tradição oral dos primeiros crentes da era cristã, os apócrifos tornaram-se importantes documentos reveladores do modo como vivia e pensava uma grande parcela da cristandade, cuja voz ficou abafada pela igreja oficial. Produzidos para satisfazer as curiosidades populares a respeito da infância de Jesus e de seus pais, bem como estabelecer as raízes da nova religião, tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias do pensamento das práticas judaicas que marcaram a origem do cristianismo e, por outro, refletem a efervescente e plural cultura gentílica com a qual o cristianismo passou a lidar cotidianamente em seu processo de expansão. Muitos séculos depois, a despeito de não terem sido incluídos no cano das escrituras cristãs, tais textos continuam despertando a curiosidade do crescente número de interessados nas coisas da religião. Todavia, o desconhecimento generalizado do conteúdo dos apócrifos tem gerado especulações que somente os amecurados do seu real teor pode dirimir. Ao editar esses livros, pela primeira vez reunidos em volume único, longe de apresentar uma nova Bíblia aos cristãos, o nosso objetivo é disponibilizar as fontes primárias de um compêndio de riqueza informativa incomensurável para a plena compreensão do cristianismo e estreitar o contato com a herança literária legada pelos movimentos populares que se mantiveram marginais no curso da história da Igreja. A publicação dos proscritos da Bíblia converte-se em uma nova contribuição para os interessados em aprofundar os estudos das Sagradas Escrituras, através de seu cotejo com a produção literária apartada do cânon tradicional. Destarte o entendimento dos motivadores ideológicos que serviram à produção de ambos, bem como as razões que levaram a Igreja a adotar alguns textos como inspirados e reprovar outros como de origem espúria ou apócrifa. Motivar-nos a reafirmar o amor pela Palavra de Deus do professor Dr. Jaime de Reis Santana. A
parte 1, textos judaicos e pseudoepígrafos. Vamos ao primeiro livro de Adão e Eva, o conflito de Adão e Eva com Satanás, o capítulo 1. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água, que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água clara e pura ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando o homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim, por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia. Quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar, e todos se arrependeriam de seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele e se tomassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quanto ao lado sul do jardim, não agradava a Deus permitir Adão lá habitar, pois quando o vento soprasse do norte, trar-lhe-ia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus não colocou Adão ali, para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse de sua desobediência. Novamente também, porque Deus é misericordioso, de grande piedade, e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe. Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Esse é o capítulo 1 desse livro. O livro de Adão e Eva. Conflito de Adão e Eva com Satanás. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 2.400 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que eram outra por conta de um conteúdo outro, passo por aqui deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.